Boa noite, fazedores e fazedoras de cultura, ouvintes, amigas e amigos do 4V Podcast. Hoje, o nosso tema é um assunto que atravessa todo fazedor e fazedora de cultura nesse país. Como transformar uma lei escrita em Brasília numa política viva nos territórios. Paulo Freire dizia: o papel aceita tudo, mas o povo não. E talvez nenhuma lei cultural recente tenha mostrado essa verdade tão claramente quanto a Lei Aldir Blanc II. Hoje nós vamos conversar sobre o que funciona, o que emperra, o que dói e o que pulsa na prática, lá na ponta, nas cidades, nos bairros e nas quebradas. Continue com a gente, roda a vinheta. E para falar desse assunto, temos alguns convidados e uma convidada muito especiais. Conosco nos acompanha Zé Renato, artista, produtor, consultor cultural, participou da elaboração e implementação da Lab 1 em SP. Zé Renato, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gunter. Boa noite, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite de voltar aqui, animado com a conversa. A gente que agradece. Bia Rangel, artista educadora, agente territorial de cultura pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Bia, muito bem-vinda. Salve, salve, obrigada pelo convite, todo mundo aqui da equipe, salve Gunter, e vamos também bater ter essa prosa, né, sobre política cultural. Muito bom. E também nos acompanha Ivan Montanari, mestre em gestão de políticas públicas pela USP, especialista em gestão e políticas culturais, ex-secretário de Cultura de Bragança Paulista e consultor da execução da LAB, da LPG e da PENAB. Seja muito bem-vindo. Só Muito peso obrigado, pesado Gunter. hoje aqui, hein? Obrigado aos colegas também por essa troca que a gente vai fazer aqui. E um prazer estar por aqui. Muito bem. Nesse primeiro bloco aqui, a ideia é conversar sobre um pouco a gênese dessa lei, né? Zé, você acompanhou de perto a criação da Lab 2. E vamos começar com uma pergunta que vai direto, né, na raiz da questão. Por que que a Lab 2 precisava nascer e por que que ela nasceu desse jeito? Bom, Gunter, boa noite a todos. A gente fala desse conjunto de leis, né? A gente fala da Lab 1, da LPG e da PNAB, né? E da o que é também, né? Porque muita a gente Lei não Aldir sabe. Blanc 1, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, elas aparecem no contexto da pandemia, né? A primeira ideia da Aldir Blanc 1 aparece na pandemia, no contexto da pandemia, quando o setor cultural precisava de algum auxílio aos moldes do auxílio emergencial que existia do governo para as pessoas no cotidiano e que deu para toda uma série da população. A gente precisava de alguma coisa, né? Muitas articulações foram feitas. É uma coisa que eu sempre faço questão de dizer, a gente deve um louvor dessa primeira lei a uma mulher preta, periférica e favelada do Rio de Janeiro, que é a Benedita da Silva, que foi a pessoa que entrou com o primeiro PL lá na Câmara Federal de auxílio emergencial para a cultura, e que depois vários outros deputados entraram com outras, tudo foi pensado, virou Aldir Blanc 1. Mas ela veio num contexto de emergência. Então, Isso a gente está falando do ano de 2021. 21. 2020. 2020. Foi o movimento mais forte ali, 2020, né? 2020, a gente está falando de 2020. Eu lembro que tinha muita videochamada com muita gente, assim. Fizemos horas de lives, todo mundo em casa, né? Por causa da pandemia. A gente fazia reuniões longuíssimas, de 3 horas, 4 horas, madrugada dentro, pensando. Então, assim, ela foi algo que surgiu de uma discussão social muito profunda. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que o principal que a gente tinha na pandemia era o isolamento que a gente estava vivendo, né? E a cultura, para que ela aconteça, ela depende do encontro, de maneira geral. E era algo que a gente não estava podendo ter naquele momento. Não podia ir pra rua, né? Não podia ir pra rua, nem para ambientes que a gente tivesse com outras pessoas, né? Equipamentos culturais. Equipamentos culturais, tudo fechado. Então, o trabalho com a cultura, ele ficou completamente inviável, né? Então, o ganha-pão dessas pessoas que trabalhavam com cultura
ele ficou prejudicado. Então ela nasce um pouco Sim. nesse contexto, né? E aí a gente segue, vem uma copia-cola, acho que o Ivan comentou uma coisa interessante, tem uma copia-cola legislativa em relação à Lei Paulo Gustavo. Você quer comentar essa história que você estava comentando ali fora? Pode falar. Né, que teve tem as discussões partidárias, às vezes, mesmo entre os partidos progressistas, né, que querem a maternidade, a paternidade das leis para o setor. Então surge a LPG, a Lei Paulo Gustavo, uma lei mais destinada... Zé, Você precisa pedir- cortar? Não precisa cortar não. Só aperta aqui pra mim, ó. Fecha isso aqui, ó. Pronto. Pode, bola pra frente. Então, numa certa disputa entre PC e PCdoB, PT e PCdoB dentro do Congresso, surge a Lei Paulo Gustavo, né, que prioriza o cinema, porque a origem do recurso é prioritariamente do Fundo Setorial do Audiovisual. Então existe mesmo essa disputa. O que aconteceu foi que isso já no momento pós Lei Aldir Blanc, né? A gente teve a implementação da lei, isso que o Zé tá trazendo das lives, ele foi um movimento importante porque ninguém nunca tinha dado conta de implementar isso na ponta. Né? A gente não tinha políticas como essa chegando na maioria dos municípios que a gente tinha. No momento seguinte, o que a gente teve é que o PCdoB da Câmara, ele quis trazer uma lei que desse continuidade para a Lei Aldir Blanc. Tá. E o PT do Senado queria fazer uma lei também que trouxesse ainda a ideia de emergência cultural. Tá. Isso, a gente está falando de meados de 2021 agora. Sim. E propôs a Lei Paulo Gustavo. Tá. Então, a gente teve aí, nesse mesmo momento, a gênese dessas duas leis que são sucessoras da Lei Aldir Blanc. Então, Legal. a gente teve a Lei Aldir Blanc 2020, implementada em 2020, a princípio tinha que ser até o final do ano, e foi uma correria dos municípios para conseguir fazer isso. E aí protocolaram essas leis em concomitância, né? Na Câmara, a Lei Aldir Blanc II e no Senado, a Lei Paulo Gustavo. E elas tramitaram de forma meio conjunta depois no Congresso, tanto que aí você tem um momento em que elas são aprovadas conjuntamente, quase por unanimidade no Congresso. Depois elas foram vetadas pelo governo Jair Bolsonaro, naquela época. Muito amável. E os vetos foram derrubados. Então você teve aí um Congresso que enfrentou o Executivo, né, e fez valer aí uma decisão de aplicar. E a gente está falando, eu acho que isso é bem importante para quem está assistindo a gente, ter uma dimensão de que a gente está falando de um recurso de 3 bilhões de reais. É muita grana. Né? Nunca o setor da cultura tinha visto algo parecido saindo do governo federal e chegando nas pontas. Então a gente está falando de algo inédito. Todas as iniciativas que teve de centralização de recursos antes, elas não chegam nem perto desse valor. Então a gente teve um momento muito específico que propiciou que isso acontecesse e depois uma continuidade a partir dessas outras leis, né? A Lei Paulo Gustavo e a PENAB, né? Mas aí elas começam a se diferenciar, né? Porque a Lei Paulo Gustavo ainda vem com esse perfil emergencial e se executa, ela está acabando, assim, alguns municípios e estados estão acabando, tem gente ainda executando projetos de Lei Paulo Gustavo, alguns já acabaram, e aí ela vai acabar e não tem mais, né? Inclusive em grupos a gente vê, quando é que sai a Lei Paulo Gustavo desse ano? Né? Até hoje, às vezes. Achando que é como se fosse o PROAC. Como é que é isso? Exatamente. E não tem mais, gente. A Lei Aldir Blanc 1 não tem mais. Também demoraram tanto para Sim. liberar esses recursos que eu acho que já virou uma lenda, né? A Lei Paulo Gustavo. E aí, a Política Nacional Aldir Blanc ou Lei Aldir Blanc II vem exatamente nesse contexto de pensar algo estruturante e duradouro. Tá. Né? Ela vem com uma lógica de não mais um atendimento emergencial, não é pro agora. Ela, no escrita da lei, eu tenho essa sensação, você me diz se você tem também, ela aglutina no escopo da lei, né? Na escrita da lei,
quase todas as iniciativas que o Ministério já tinha tido na história. Então tem produção, tem circulação, tem fomento, tem formação. Tem todas as Tem- possibilidades do mundo Tem e mais viagem. um pouco. Isso. Porque se você chegar no artigo que fala o que Que você pode? pode fazer com os recursos, ele vai falar um monte de coisa e aí vai chegar no final ainda e vai dizer assim, outras possibilidades não listadas Ainda... que sejam aprovadas, então ela é muito ampla. A Né? possibilidade de aplicação dos Isso. recursos, ela é imensa. Que também pode expressar para alguns problemas, né? Não, então, aí ela vem com uma ideia de, assim, então assim, ela pode pensar na ponta, ela pode, né, como tem essa lógica da distribuição do recurso do governo federal para estados e municípios, ela preconiza, ela traz uma ideia daquilo que é muito importante que a gente fala que é a escuta pública. Ouvir as Isso é bom. pessoas na ponta, né? Ouvir quais são as demandas locais. Porque assim, a demanda do setor cultural da capital de São Paulo Muito é diferente. muito diferente de uma cidade de 15 mil habitantes no Acre. Claro. E ambos são produtores de cultura com demandas específicas. Então ela traz essa história, né, esse desejo da escuta pública como uma ferramenta de construção do que vai acontecer. Né? Ela traz a ideia de tentar replicar na cultura o que são os sistemas que a gente tem no país, o de educação e o de saúde, que é o governo federal irriga com recurso e uma ideia central, né? Tem essa lei geral, mas o local é que vai dizer se eu preciso de vacina ou construir uma outra unidade básica. Se o que eu preciso agora é um programa de imunização em massa, ou se o que eu preciso é construir uma UPA. Eu acho legal isso que o Zé traz, porque isso fala um pouco da especificidade de política cultural. Porque as necessidades das pessoas com relação à saúde, né, elas são comuns. Todo mundo sabe que você precisa de uma água tratada, que a água não pode ter isso e aquilo, você sabe quais são as vacinas que você precisa dar. Agora, quais são as necessidades culturais que a gente tem? Elas variam de pessoa para pessoa, de região para região, de território para território. Fato. Então, quanto mais próximo da ponta a tomada de decisão chega, melhor. Legal. Você está mais afinado com a necessidade daquela população. Só que o que acontece? Aí vou pegar um gancho aqui que o Zé levantou a bola e acho que a gente tem que falar de Sistema Nacional de Cultura. Porque ele estava dizendo, né, levantou a bola de falar Mas calma, de sistemas... Antes de entrar no Sistema Nacional de Cultura, deixa eu fazer uma perguntinha rápida para Bia. Bia, Lei Aldir Blanc 1, 2, Lei Paulo Gustavo. Irmãs, primas ou estranhas? E aí a gente já entra nisso. Bora. Segura. Eu acho que, bom, cada um vai ter uma maneira de ver, mas eu vejo como um conjunto de uma progressão, assim, um aprendizado que até a gente como sociedade foi tendo, que surgiu na pandemia, como eles falaram, de uma lei emergencial, mas eu falo sempre do ponto de vista da sociedade civil, assim, nós aqui estamos falando desse ponto de vista, né? Então, eu vejo assim como um momento que a gente foi olhando para essas formas de fomento, subsídios, auxílio emergencial, a gente foi também discutindo, né, desde a Lab 1, que foi a primeira delas, desburocratização do acesso, como que vai ser formatos de acesso, se vai ser prêmio, né, o prêmio, assim, por reconhecimento de uma trajetória de um mestre, uma bolsa, ou se vai ser um edital, um chamamento, um edital que é mais complexo de preencher, assim, mas exige um pouco mais de elaboração, né? E eu sinto que para todo mundo que estava, assim, antenado e tentando fazer essa construção conjunta, para mim, elas são, assim, passos que foram sendo dados e que a gente também pode ver como que foi desaguar agora nessa política nacional Aldir Blanc, né, que é uma perspectiva de ser mais continuada, né, mas como o Zé falou, a Lei Paulo Gustavo, ela não era continuada, né, então ela trouxe avanços, assim, até falava sobre o Pacto Federativo, né, implementação, um termo de adesão, né, que os municípios e os estados precisam aderir ao Sistema Nacional de Cultura, isso tudo já estava sendo colocado, mas ela não tinha continuidade, então acho que a política nacional Aldir Blanc é um passo novo
que essa perspectiva de continuidade para 5 anos, em princípio, né? Não sei se vai ser... Como é que vamos atravessar Isso isso? a gente está falando da Lab 2, que é a Lei Aldir Blanc 2, né? Isso, eu falei um pouco assim... Não, digo os 5 anos que você mencionou. Isso, Tá. tá. Isso mesmo. E a Paulo Gustavo era mais pontual, a Lab 1 era mais pontual também. Aí tô falando um conjunto de... A gente vai dando esses passos e vamos ver agora a PNAB, né? Que já tá no ciclo 2. Agora, voltando para o ponto aqui, que é o sistema nacional, a governança do MINC. Como vocês veem isso, antes da gente falar da ponta, né? Porque o que interessa é na ponta. Mas, por exemplo, Bia, você está dentro do território, né? E, sei lá, o zum que chega para mim, né, que eu vejo assim, é que, sei lá, os prazos vão e voltam, a informação chega picada, governança não conversa, né, com o Sistema Nacional de Cultura, até existe essa escuta, mas às vezes isso não se traduz em diretrizes e tem uma série de dificuldades de implementação, talvez até pela diversidade, né, na ponta. Mas por que você acha que a comunicação do Ministério não consegue direcionar mais essas ações na ponta? Ou é um problema, talvez porque o país é muito grande? O que você enxerga? E aí já estendo a pergunta. Acho que é uma boa pergunta e todo mundo vai poder dar um pitaco aqui, né? Eu acho que começa a questão aí. Então, você está falando da Lab 2, né? Da Lab 2, eu acho. Dessa visão daí da continuidade, né? 2, Enfim, a Lab 2, ela incentivou, eu acredito assim, para os municípios, o Distrito Federal e os estados, eles fazerem parte, né, do Sistema Nacional de Cultura, que é mais ou menos o que o Zé Renato estava falando, assim, de ter uma visão de que a cultura é um pertencimento, de que a cultura, ela tem um investimento, ela tem um financiamento conjunto e uma diretriz conjunta. Os estados e municípios eles foram fazendo as adesões, né, para participarem do Sistema Nacional de Cultura para receberem os repasses do governo federal. Então, para receber, assim como o SUS, né, o governo municipal, o governo federal ou estadual, ele tem que fazer a adesão ao sistema, senão ele não vai receber. Claro. Agora, disso para a gente chegar naquilo tudo que eu estava falando, assim, como é o acesso na ponta, como que é a desburocratização, como é a participação social, né, para que esse recurso seja efetivo, né, para que chegue nos fazedores de cultura, nas pessoas que trabalham com cultura, né, nos mestres, nas comunidades indígenas, porque tudo isso é cultura, né, uma visão ampla de cultura, como o Ivan falou, né. Aí é que eu acho que está tendo alguns ruídos aí, que eu acho que eles podem ajudar aqui a gente destrinchar. Ivan, você que já estava começando nesse ponto, o que você me diz? Eu ia comentar que acho que é algo que a Bia traz, inclusive, que é a relação dessas leis com o sistema de cultura, e aí vou também falar do Ministério da Cultura no meio disso, que é, na verdade, uma quase não relação. O que seria não relação com o Sistema Nacional de Cultura e essas leis de fomento que a gente tem aí aprovadas a partir de 2020. Então, a gente tem a Lei Aldir Blanc não fala nada sobre o sistema, né? A única coisa que ela fala é que ela dá preferência para a transferência chegar pelos fundos de cultura em lugares que tenham fundo de cultura. Porque a ideia do sistema, ele é a ideia central dela é a ideia de CPF, né? Conselho, plano e fundo. Conselho de Cultura, Plano de Cultura, Fundo de Cultura. Que é o que você tem na saúde, que é o que você tem na assistência social. Né? Que faz com que justamente essa gestão desses recursos, ela seja participativa. Né? Você traga as pessoas, né, para participar desse processo. Legal. O que acontece é que daí a Lei Paulo Gustavo foi a única lei que de fato colocou na letra da lei o sistema de cultura. E aí quem aderiu e recebeu o recurso da lei precisava criar seu conselho, que não é qualquer conselho, que é um conselho deliberativo, ou seja, que define... Se a gente está falando de municípios e estados, Sim. Criar esses conselhos, né? Isso. Define como é que esse recurso vai ser utilizado, a composição do conselho precisa ser
feita de forma eletiva, precisa ter uma eleição, Legal. né? Não é uma indicação do Transparente, prefeito. democrática. Exatamente. Igualzinho na época do capitão. Só que essa é uma ideia do que do que a gente imagina que seria importante para a gestão dos recursos, né? E quando chega o recurso, que aí você tem um recurso estruturado, né? Porque a Lei Paulo Gustavo, ela falava do sistema, mas ela, como a gente já falou, era uma lei passageira. Tá. Né? Ela durou 1 ano e acabou. Essa lei agora, a PENAB, ela não está vinculada ao sistema de cultura. Então você não Isso é uma precisa doideira ter também, né? o sistema implementado para você receber esse Cara do Zé. recurso. É uma É doideira. trágico. A ponto de, assim, muitas pessoas, a Tish Viana, por exemplo, que é uma colega nossa, quando ela pegou a PENAB lá atrás, a Lei Aldir Blanc II, ela falou assim, olha, eu tô lendo isso daqui e eu tô lendo o Sistema Nacional de Cultura. Não é isso. Seria a ideia que fosse isso. E acho que a gente, na verdade, nutriu a ideia de que a Lei Aldir Blanc II estruturaria o Sistema Nacional de Cultura durante Ajudaria a dar muito tempo. Ela Uma traz como pautada, ideia, vamos mas dizer ela assim. não traz como norma de execução, então não funciona. Será Ela que não essa que foi a vincula. questão? Ó? Meio que queria dar uma pautada no sistema nacional através da Lei Paulo Gustavo? Da Lei Paulo... então, a Paulo Gustavo pautou. Conseguiu A pautar. Lei Paulo Gustavo, sim. Só que aí entra a questão do Ministério da Cultura e esse vai e vem de prazo, por exemplo, que você levantou. Porque com a Lei Paulo Gustavo, quem assinou que vai receber os recursos, também se comprometeu a implementar o seu sistema. Cada município, cada estado que recebeu, falou assim, eu tô recebendo esse recurso e, portanto, eu vou criar um conselho deliberativo com metade da composição, pelo menos, vinda da sociedade civil. E aí, o Ministério da Cultura criou uma regulamentação dizendo, quem pegou esse recurso precisa fazer isso até tal dia, que era 11 de julho de 2024. Legal. E Tá aí, só 1 ano e meio atrasado. Legal aonde? Não, legal que tinha prazo, mas Tinha já passou prazo. um pouquinho. não, é porque o prazo foi tirado. Só 18 meses. Chegou no dia 11 de julho, só no dia 11 de julho, inclusive, eles derrubaram o prazo e não colocaram outro. É muito atrapalhado, na verdade. Não colocaram outro. É atrapalhado e faz com que a ponta fique atrapalhada. Claro. Por quê? Porque os municípios começaram a falar, eu preciso entregar plano de cultura até dia 11 de julho. E aí, plano de cultura não é uma coisa que você faz do dia pra noite. Só Claro. que aí, se você tá em junho e você precisa entregar em julho, você faz de qualquer jeito pra poder cumprir a tarefa. E aí você fez de qualquer jeito e o prazo depois sumiu. Então você vai ter um plano de cultura mal feito dentro de uma cidade que podia ter colocado uma outra energia para fazer um plano legal por conta desses prazos que vão e vêm. Isso aconteceu com a aplicação no governo Bolsonaro da própria Lei Aldir Blanc, depois a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, a gente tem um vai e vem de prazo de quando é que tem que fazer adesão para receber os recursos, até quando pode aplicar os recursos. Esses prazos, eles são definidos e quando tá chegando perto, que já tá todo mundo fazendo de qualquer jeito, para poder entregar, aí eles falam, tem mais tanto prazo. E aí dilata, né? Aí dilata. E aí o que acontece? Que acho que é um ponto importante. A Bia começou a levantar, na verdade, essa bola de que a gente está entrando no ciclo 2, né, da Lei Aldir Blanc II. Isso significa O que que... seria o ciclo 2? Eu parei no ciclo 1. porque a gente teria Explica, 5 Ivan. anos, né? Seriam 5 anos de recebimento dos recursos. Tá. A gente recebeu que foi em 2024. 2024, perto de junho de 2024, chegou o primeiro recurso. Isso, porque 2023 foi a Lei Paulo Gustavo que Isso, chegou. Isso. 2024 chegou o primeiro ciclo da PENAB. E aí, chegou no final do ano, eles falaram assim, pode usar No o ano ano que seguinte. vem o recurso. Então, a princípio, tinha que gastar até o final do ano passado. Não gastou, tudo bem. Abre para gastar no ano que vem. Só que isso fez com que os recursos não chegassem até agora. Para os municípios, principalmente, né? Os estados já começaram a receber. Os municípios ainda não. Isso seria o segundo ano de aplicação da lei. Então, na verdade, a gente está terminando o segundo ano sem receber esse recurso. Ele está indo para o terceiro ano. Mesmo que ele chegue agora, né? A gente está aqui em dezembro, né? Mesmo que ele chegue agora, a aplicação dele certamente vai ser no ano que vem, porque você não faz a aplicação desse dinheiro em um mês, né?
A gente tem uma série de questões nesse contexto disso que você falou, Gunter, e do que a gente está tratando aqui, que é a questão de uma permissividade de mudanças no rigor da aplicação das coisas, né? Que é tudo que os companheiros aqui estão falando. Então estabelece um prazo para os municípios aderirem. Como mais de 30% ainda não aderiram, estica o prazo. Estabelece um prazo para execução dos recursos. Como mais de 50% não executou, estica o prazo. Então a gente fica como sociedade... E aí eles vão criando normas, eles vão modificando a letra da execução da lei através de um gnominho malfadado. O que seria esse Tem um gnomo? Tem um gnominho, isso eu vou falar pra eles ali, ó. Oh, meu Tem um Quem é o gnominho gnomo? malfadado, Tá. que é uma coisa que chama Fórum de Gestores Culturais de Estados e Municípios em reuniões privadas com as lideranças do Ministério da Cultura. Uau. Mas Então, esse dilatamento parte do fórum? o que acontece? Estamos chegando no prazo. O MINC chama os municípios. Vamos se reunir aqui, porque senão vocês vão perder esse dinheiro. Claro. Não, mas dona ministra, entenda, porque ali no município, o meu jurídico tá travando, porque não sei o quê, porque a lei de licitação, que era 8666, virou a 14133, agora tem esse negócio do marco regulatório do fomento. A gente nem tem equipe para fazer, mal entende como é que faz. Pô, me dá mais um tempo aí. Olha só. E o Mink, numa postura que ele de um lado ele não quer ser punitivista, o que por um princípio pode ser legal, mas de outro lado também não... Ele afrouxa muito as exigências e isso vai se esticando, se esticando. E não cuida, né? Estica e não cuida. Eu acho que o principal ponto, no final das contas, é você ter uma visão que só responsabiliza o gestor da ponta. E não assume responsabilidade, uma corresponsabilidade. A culpa é sempre do secretário municipal. Exatamente. Porque a demanda de mais prazo, enfim, ela não é de todo... Ela é legítima, ela tem uma legitimidade. Por quê? Porque tem dificuldades. Só que essas dificuldades é só um governo central que consegue olhar para o todo do país E pautar isso, e melhorar isso. Porque os jurídicos... Imagina, um jurídico de uma cidade de 5 mil habitantes. É desse lugar que a gente está falando. Ele nunca viu o marco regulatório da cultura. Ele nem tem órgão de cultura, né? Às vezes nem tem órgão de cultura. Exato. E aí, de repente, vai precisar fazer um edital. Nunca tinha feito. Vai ter que fazer uma escuta pública. Uma escuta pública. Nunca tinha feito. Vai ter que fazer a avaliação dos projetos culturais. Nunca tinha feito. Então tem muito ineditismo no meio disso tudo. Só que aí você precisava ter estruturado um programa que desse assistência técnica e formação. Treinamento, materiais, exatamente, documentação, modelos. Modelos eles até disponibilizaram. Eles têm algumas estruturas de edital prontas. Tá. Eles falaram assim, ó, então aqui... Se aplicar isso aqui, você vai estar dentro da lei e corre pouco risco de você ter qualquer problema. Isso foi o que eles entregaram. Isso foi o que eles entregaram. Mas tinha uma certa capacitação também. Isso já, assim, muito deficitário, né? É que a gente tem uma coisa assim, quando a gente fala, tem algum treinamento? Assim, a gente está falando de 5.700 municípios e 20 ou 27 estados e Distrito Federal, né? Com o Ministério, na situação que a gente sabe que está os funcionalismos públicos em geral nesse país, depauperados, com o Ministério que teve que se reconstruir, isso também fica complexo, né? Fica complicado. Mas a grande questão que eu acho que é isso, que assim, a falta de monitoramento desses procedimentos, desses esticas, e o que isso provoca também em nós. E aí agora eu tô falando sangue na veia. Ah, mas não era pra agora? Não, adiou por mais 6 meses. Puta merda. É muito tempo, né? Ah, mas não era pra agora? Não, agora ficou pro final de não sei quando. Eu fiquei com essa impressão. Falei, meu, isso é uma enrolação danada. Tem um monte danada. de gente que tá desistindo. Que acha que nunca vai sair. Principalmente quando você chega em comunidades, em pessoas que têm menos hábito com editais, em cidades que nunca tiveram editais de cultura... aponta os artistas, isso não vai chegar nunca.
E acho que a gente tem até, para falar de ponta e de formação, né, disso que a gente está falando, acho que a Bia depois pode puxar e falar um pouquinho dos programas em que ela tem mais contato, porque tem algumas iniciativas que estão olhando para os agentes culturais, né? Acho que a gente estava falando antes mais de uma capacitação para o próprio funcionalismo, né, para quem é servidor ali, mas tem ali dentro do programa de agentes territoriais e dos comitês, uma formação que está lidando ali com o agente de cultura, né? Sim. Antes de falar sobre isso, que eu acho super importante também, eu acredito que tem esse ponto positivo, né, de alguns municípios que não tinham essa estruturação para lidar com cultura no sentido de política cultural, né? Começam a ser obrigados a lidar com isso. Exatamente. Então, daí, Isso é por bom, exemplo, isso é muito bom. normalmente o município que faz o que é que se faz de cultura? A festa do Natal e a festa do aniversário do município. Pronto, é essa atividade cultural que existe no município, por exemplo, né? Isso acontece vários exemplos. Aí agora começa, que nem o Ivan falou agora, pensar como que é um edital, como que faz para fomentar, né? A coisa do fomento mesmo. Aí a questão da formação que ele está falando, o Ministério da Cultura está elaborando, lançou, né? Lançou esse final do ano passado. Ano passado, na verdade, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura que o Ivan está falando. Isso é bem legal também, hein? E aí uma ideia que em todos os estados tenham comitês de cultura, que é a parte da sociedade civil. Então, é uma parceria com organizações da sociedade civil em todos os estados, e aí elas vão atuar com capacitação, com formação de agentes culturais, formação, por exemplo, para editais, para participar em editais, vão trabalhar também com rede de mobilização nos territórios, para acessar e aumentar, democratizar o acesso às políticas culturais. Isso está sendo feito. Isso é bem legal. E dentro desse programa, né, são dois braços, um que são os comitês de cultura e o outro são os agentes territoriais de cultura, que eu estou tendo oportunidade de fazer esse trabalho aqui em São Paulo, né? Somos alguns agentes aqui em São Paulo, Legal. mas que daí foca mais no território mesmo, né? Que é a convivência e a mobilização e a articulação num espaço menor, né? Num território mesmo. Eu sinto que é uma iniciativa importante no sentido de formação e de mobilização, educação popular também, porque falar de política cultural não é simples. A gente que está, né, com o pé no chão, assim, nos territórios, a gente vê que muita gente desconhece, assim, isso que a gente está falando, a Política Nacional de Blanca, ou ouviu falar, né, por isso que Parece demora grego. tanto. Ou então demora tanto e tal. Eu ouvi falar, mas continua existindo, Meu né? filho, quem sabe, receberá Ao um mesmo, fomento. ao mesmo tempo... Então, só para concluir, Manda. tá sendo Claro. tá sendo vamos dizer, é um programa piloto, assim, uma experimentação da gestão pública de fazer esse programa que liga as políticas culturais com a base, né, com os fazedores de cultura. É isso. Não, é que eu acho interessante isso, falar desses programas, porque eles têm uma abordagem de mobilização social que foge do simples lugar do fomento, né? Claro. Porque eu tenho a É uma impressão... articulação também, né? Isso, e formação, como ela estava trazendo essa coisa de educação popular, né? Porque eu tenho Tá a bom. impressão que os editais e essa lógica de fomento, o dinheiro está chegando, né? Pela primeira vez para Tá muitos chegando lugares. nas cidades? Nas cidades. Tá. Pela primeira vez de chegando. muitas cidades. Só que o que acontece? A gente está tendo um efeito nocivo disso que está acontecendo, que aí eu posso falar das cidades em que eu tenho atuado, que eu consigo ver, que é isso virar um ambiente tóxico. Porque as pessoas querem, como é que fala? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Claro. Nossa, Né? Vira uma total. disputa danada. Vira Mas- um estapeio, assim, por conta dos Disputa entre recursos. os coletivos culturais, disputa entre quem? assim? Entre os os coletivos agentes. culturais que passam a se ver como concorrentes. Uhum. Deixam de se ver enquanto integrantes de uma comunidade
cultural ou da própria cidade e passam a se ver como concorrentes. É um pouco uma lógica neoliberal que chega via Estado. Né? É uma lógica neoliberal que acaba chegando via Estado, que as pessoas se veem como concorrentes e chegando ao ponto de judicialização. Porque tem gente que... Agora causos, né? Agora conte-me mais. Tem cidade ali que eu tive a oportunidade de participar, que um certo núcleo, ele protocolou 5 projetos em 5 editais diferentes da cidade. Desses 5 projetos, foi contemplado em 3. Certo? Em nome de pessoas diferentes. Ele concorreu em 5 editais, ganhou 3. Ganhou 3. Ele entrou na justiça para discutir por que ele não foi contemplado nos outros 2. Olha só. Tudo para além dos recursos, né? Você tem dentro do edital um procedimento de entrar com recurso, de questionar a decisão da comissão, né? Fez isso. Mas para além disso, não tendo atendido os seus recursos, foi bater na porta da justiça. Então eu, como consultor, tô ajudando a responder. E, além dos recursos administrativos, foi para a justiça. Foi para a justiça contestar judicialmente. Contestar judicialmente o fato de não ter sido contemplado. Vocês só deram 3 também, pô. De 5, né? Numa cidade grande, tá? Uma cidade grande. A gente tá falando de uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Estamos falando de uma cidade grande muito mobilizada. Tinha muita gente pra ganhar recurso, entende? Teve muita gente que ficou sem, né? Muita gente que ficou sem. Não estamos falando de uma pessoa que ficou sem, que tá tentando ali achar o ganha-pão dela. Não, estamos falando de uma pessoa fominha, no final das contas, né? Que não tem que não vê a política pública enquanto política pública. Que tá enxergando só enquanto um canal direto pros seus... É uma concorrência. Não vê como bem comum, né? Não olha para isso como um bem comum. Não olha para a política pública como algo para atender a população. Porque essa é uma das grandes questões que a gente sempre discute nos ciclos culturais, né? Nas discussões culturais, né? Como historicamente a gente sempre teve muito pouco recurso. Pouquíssimo recurso para a cultura, né? Escalas de 0,04%, 0,3%, sempre isso é muito pouco. Além de não dar conta da vazão, da demanda que existe nos lugares organizados, a gente também não tem uma coisa da população entender aquilo como um direito. A gente ainda não criou no Brasil uma mentalidade de que a cultura é um direito. Que é constitucional. É uma necessidade. Não, né? e ela é constitucional, inclusive. Poder usufruir de bens culturais está escrito na Constituição. Está escrito lá, né? Mas o entendimento do que é isso é muito num lugar do hobby, de uma coisa a mais, uma diversão de fim de semana no tempo livre. Não como algo que você tem o direito de praticar, exercer e eventualmente até sobreviver disso, né? Então, como essa discussão ela ainda não entrou no cotidiano da gente, e é uma das grandes, né, um dos grandes papéis, uma das grandes coisas que a gente faz nos processos de mobilização social, principalmente nas ações territoriais, quando a gente está ali perto, é um pouco de levar essa compreensão, né? De colocar essa discussão, né? Para a pessoa entender. Não, mas o que você faz aqui? Você todo final de semana toca no coreto da praça da tua cidade, de graça, por voluntarismo, você é um agente cultural. Você é um agente cultural. Você produz cultura. Você pode fazer disso inclusive seu espaço de trabalho e ganha-pão. Claro. Isso não é um negócio que a gente entende, porque por outro lado, o outro lado disso é que a gente tem muito uma cultura dos mega shows, dos mega eventos. Cultura para o brasileiro em geral é ou a televisiva, ou os grandes shows, né? A Beyoncé, a Madonna, os sertanejos, isso é a cultura. Que pegou muito nas cidades do interior, né? Durante então, a gestão do Bolsonaro, foi esses shows sertanejos, né? Que inclusive são os 10 maiores recebedores de recurso público do país nos últimos 10 anos, os 10 primeiros são sertanejos.
Saiu recentemente esse Esse levantamento. é um levantamento Quando você soma Rouanet com emenda, com verba de município, com aniversário da cidade, quando você põe tudo no bojo, os principais recebedores de dinheiro público são os mamateiros da Lei Rouanet, são os sertanejos, né? Curioso. Depois deles levantarem tanto essa lebre, né? Então, quando a gente coloca essas questões, né, de monitoramento, participação social, né, e como aumentar o poder de incidência da participação social nesses processos, é um pouco disso, de como estruturar a cultura no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e isso ser um fazer comum e contínuo das cidades. Exato, para que não seja pensar a cultura como a cereja do bolo, mas como o bolo em si, né? A gente pensar um projeto de difusão cultural, né? Quando a gente fala de difusão cultural, é você ter atividades culturais que você possa frequentar, né? Estamos falando de exposições, estamos falando de vivências de cultura popular, estamos falando de shows também. Mas o show ele não precisa ser um show grande sempre, né? E a gente pode ter aí um projeto, por exemplo, que pense um calendário, né? Que tenha a circulação dos próprios agentes culturais da cidade, né, em diferentes bairros da cidade, que seja algo, sei lá, a cada semana é num ponto da cidade, né, e isso é uma política pública de cultura estruturada, estruturante, né, porque cria hábito. E não pensa a cultura como aquilo que é só espetacular, né? Como aquilo que vai acontecer num momento e que é grandioso. Virada cultural. Virada cultural. Nossa, Quanto de exatamente. dinheiro você tem numa virada cultural, por exemplo, em um show de virada cultural, e o que é que isso poderia fazer numa política pública de continuidade, né? É uma opção. Né? E o mais doido tudo bem, você pode justificar isso com relação ao turismo, daí vem dinheiro pra cidade e tal, mas tá bom, então faz o dinheiro vindo do turismo, né? Não da cultura, né? Porque a cultura vai ficar sustentando uma política que no fim das contas é de turismo, ou a gente vai pensar numa política estruturante, né? Interessante. Porque é isso, quando a gente pensa isso enquanto evento, como a gente estava comentando aqui, então é isso, se o olhar que a gente tem enquanto fazedor é para participar do evento, porque ele é único, a gente é concorrente. Claro. Se a gente tem uma ação de um pensamento estruturado coletivamente, num formato de festival, como ele falou, num formato que dê vazão para os próprios agentes locais participarem de modo. Então, assim, casas de cultura que estão nos territórios, a gente batalha, né, porque ela contrate os agentes culturais do território, que a grana de programação para a Casa de Cultura do Butantã alimente e contrate os artistas coletivos, grupos do Butantã e mediações para se apresentar. Porque isso já tem uma construção comum que diz respeito a um certo repertório cultural que acontece naquele território, de gente que já se conhece, de gente que solidifica laços sociais entre aquelas pessoas. Isso é muito... E aí, nesse contexto, a gente vira companheiro da construção da política cultural e não concorrente, que é o que a gente estava falando. Não, isso é fundamental, porque assim, hoje a gente pega, vou falar de São Paulo, né, que a gente tá em São Paulo, mas imagino que isso, se tá acontecendo em São Paulo, que se supõe que tem dinheiro, imagina outras cidades, né? A oferta cultural baixou estrepitosamente, assim, você vai, antes a quantidade de peças tinha nos teatros públicos, gratuitas, né? Hoje você, inclusive, muitas vezes tem que pagar para ir no teatro municipal, não no teatro municipal grande, mas os outros teatros, né? Nos centros culturais, inclusive fora as perseguições também, né? A gente frequenta bastante o Centro Cultural das Culturas Negras de Jabaquara, uma briga para poder manter um maracatu, uma capoeira, porque tem uma pessoal ali que acha que isso é coisa do capeta, né? Que nem nas escolas, tem escolas agora que não pode ter feira de ciência porque não é de Deus. Então você vai na parte da cultura, não pode ter boi bumbá porque, meu Deus, não tem chifre. Então assim, sabe, pelo amor de Deus. Teve uma escola que foi invadida recentemente porque tava falando sobre orixá, né? Aconteceu agora com arma, da a Semana da Consciência Negra. Polícia com arma entrando na escola. Que é uma parte fundamental da cultura brasileira, né? Afro-brasileira. Que é lei, inclusive. A gente tem lei que obriga a
a fazer o ensino de história e cultura da África. E da indígena. E é indígena. E aí você tá cumprindo a lei e os agentes da lei entram para impedir o cumprimento da lei. É uma lógica muito perversa. Não, se estão entrando nas escolas, por que não nas bibliotecas? Por que não nas casas de cultura, nos centros culturais? Bom, no Teatro Vento Forte vocês já viram o que aconteceu ano passado, né? Não precisa E falar esse mais ano nada. o Teatro de Container, que tá Teatro sendo, de né? container, que inclusive tá aí, Tarsila, outro que a gente precisa tentar articular para ver se o povo vem. A gente tentou, inclusive, com o pessoal da escola, mas a diretora lá ficou tão assustada, cara. O pessoal lá da escola deu muita repercussão, né? A gente chamou eles para vir aqui, tinha um pessoal que conhece eles lá e tal, mas, tipo, o pessoal falou, não, vamos deixa esfriar um pouco primeiro. Mas, Bia, falando de causos, que bastidores te deram mais raiva? Que coisas te pareceram mais absurdas e sem sentido na implementação dessa lei? Ai, eu não sei se eu tenho um caos, mas eu podia falar do caso de São Paulo, por exemplo, a cidade onde a gente está, né? Uma grande capital, a maior cidade da América do Sul, 12 milhões de habitantes. Sim, tem muito recurso, né, para investir em cultura. É a cidade que mais recebe recurso da Lei Aldir Blanc II, porque é a maior cidade do país. E aqui, como o Ivan e o Zé Renato também estavam falando sobre os atrasos, você falou os prazos que vão e que vêm, e que vão e que vêm, mas nessa idas e vindas dos prazos do ciclo 1, que passou-se a chamar ciclo, porque não respeita mais, né, o calendário anual, Mudaram até a rompeu, terminologia, né? aí passou a chamar ciclo porque não cabe mais dentro de um ano, né, por conta dessas idas e vindas dos prazos, aí estava com a gestão anterior, né? A gestão de Secretaria de Cultura lá anterior, e eles simplesmente não lançaram, né, os chamamentos, os editais para uso desse recurso, e construíram isso de última hora. Não tinha mais, o recurso ia se esgotar o prazo. O segundo prazo, diga-se de passagem. Isso, boa. Já prorrogação. Isso. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Agora. Agora, Julho, esse ano? Julho. De que mês, né? Julho. Não, Porque pensei que você estivesse falando lá de trás. não, do ano o final passado. do ano passado era primeiro prazo, aí prorrogou entendi. para até julho, e aí o que acontece é que São Isso. Paulo chegou ali não é 45 do segundo tempo, é Na os... prorrogação já. 48 do segundo tempo, impedido de mão. Nossa Senhora. Isso, e daí o que a prefeitura optou por fazer foi lançar 3 editais para concorrência de organizações da sociedade civil, ou seja, que não são coletivos culturais, né, não são coletivos ou produtores ou qualquer agente cultural que vai usar isso na ponta, né, no final, mas 3 organizações da sociedade civil que iam ganhar cada um desses editais, um específico para formações culturais, outro para festivais culturais e outro para apresentações artísticas. E distribuiu esse recurso da Política Nacional Aldir Blanc para 3 organizações que elas em si iriam, né, estão operacionalizando e distribuindo esse recurso para a contratação desses serviços, Basicamente né? terceirizaram mesmo. Isso. E aí estão contratando as apresentações artísticas dos festivais e as formações, e nós, dentro do trabalho que nós fazemos, assim, né, como sociedade civil, lá na Câmara, já levamos muitas vezes, inúmeras vezes, o pedido para ter acesso, né, a como que está sendo gasto esse Porque não tem dinheiro. transparência. E não tem transparência, por O enquanto. secretário de Cultura é um verdadeiro malabarista. E os vereadores, a Câmara de Vereadores, inclusive, da situação, né? Tem pessoas da situação que já fizeram esse requerimento de informação, né? Por meio da Subcomissão de Cultura, que é dentro da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, para solicitar o acesso a esses documentos de quem foram os inscritos, quem foram selecionados. Ou seja, zero transparência também. E estamos com esse cenário. E não sei se é um caos, mas para mim é um caos. Um caos. Esse Exato. é o legendário caos da cultura? Ou tem... Porque reza a lenda que houve um dia de caos na implementação dessa lei. Ou isso é uma lenda? Isso eu não sei. Um dia de caos, não. Ou será que um ciclo de caos?
Eu acho que todos os momentos que foram chegando perto desse final de prazo, eles viraram momentos de caos, assim, né? Teve vários, né? Porque você não sabe o que é que vai acontecer se você não chegar nesse prazo, você não entende direito o que é chegar no prazo, o que você precisa entregar nesse prazo exatamente, né? Eu acho que o São Paulo, o que a Bia traz é muito verdade. Eu acho que o momento de caos se instalou nesse momento do tipo assim, olha, gente, então, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai perder esse recurso. E a gente tá falando de um bom dinheiro, eu não vou saber aqui de cabeça. Foram 25 milhões de reais repassado 25 para milhões. 3 OS. Isso, que foram projetos guarda-chuva, né? É. Assim, Isso, projetos guarda-chuva boa. que não tinham uma estrutura. Você não dizia exatamente o que você ia entregar. Era mais numérico. Olha, tantas formações, vou fazer tantos... 40 mil horas Mas de vocês formação, diriam que isso é 600 um improviso ou apresentações. isso é um planejamento? Porque parece improviso, Eu mas acho que é caos premeditado. caos organizado. Não, com interesses. Com interesses. Assim, tem uma coisa que é muito nítida. Pergunto, não sei. Não, tem uma coisa pra mim que é muito nítida nos governos, que assim, a Política Nacional de Aldir Blanc tem 1/3 dos seus recursos, ou seja, dos 3 bilhões previstos anualmente, 1 bilhão ficam em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porque proporção populacional. Mas são estados mais populosos. Do que a Isso. gente está falando em termos de governo? Tarcísio, Zema e Cláudio Castro. Também tem esse pequeno detalhe Estes são técnico, né? os seres humanos Fazedores de que têm o cultura, poder mas da caneta cultura neofascista. nestes estados. E muito poder porque tem esse volume de dinheiro, né? Quer dizer, Tarcísio e todos os municípios, mais Zema e todos os municípios de Minas, mais Cláudio Castro e todos os municípios de Minas. Este conjunto de municípios e 3 estados ficam com um bi da lei da Política Nacional Aldir Blanc, né? O qual é ou seja, a política de governo deles é neoliberal, a implementação da lei Aldir Blanc nesses lugares vai ser neoliberal. Nesse contexto, quanto mais a gente conseguir terceirizar, mais oportunidades de negócios a gente pode elaborar junto com essa terceirização. E a lógica está sendo essa, né? A Bia trouxe esse caso de São Paulo, capital. O estado de São Paulo, ele também está indo para uma lógica semelhante, que é contemplar poucos projetos com um recurso maior. Na tradução, isso significa contemplar grandes produções, né? Então você está focando, e isso o governo do estado está fazendo desde a Lei Paulo Gustavo, diga-se de passagem. Você está priorizando essa ideia, porque a secretaria mudou de nome, né? De um tempo para cá, ela já não é mais Secretaria da Cultura, ela é Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Mas mudou mesmo? Não, Mudou. isso eu não sabia. Não, mudou. Oficial. Quando isso? Já faz Faz acho tempo? que desde o começo da quando gestão. o Tarcísio assumiu, ganha é? esse nome, e São Paulo, quando Agora. neste segundo governo do Município? Ricardo Nunes, já não é mais Secretaria Municipal de Cultura, é Secretaria Municipal de Cultura Como- e Economia Como Criativa. esses dois são alinhados, né? Absolutamente. O mesmo, enfim, a gente tem ali o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, por trás dos dois, né? Claro. Essa pessoa tá ali articulando esses dois governos. O povo mais criativo são esses daí, viu? E aí, mas é Pra isso, tem inventar uma ideia coisa. de pensar o fazedor de cultura dentro da lógica de indústria cultural, não na lógica de fazedor de cultura comunitária, de coletivo, né? Então, esse é A cultura ordinária, né? da cultura do Não dia a dia, do arroz e extraordinária. feijão, Do exato, arroz, né? feijão. Da pesquisa. Da pesquisa, tem uma ideia ali, Cultura viva do cotidiano ali, né? Isso, da nossa cesta básica, cultura como item da cesta básica, né? a é própria legal, ideia de cultura legal. popular, né? Uhum. Bom, estamos nos caminhando pro final. Aí o papo posso só tá falar bom. mais uma coisinha em relação a isso que ele estava Pode, falando, claro. porque eu acho que um dos gargalos aí que a gente chega é que qual que é o nosso poder de induzir, assim, né, que a política nacional Aldir Blanc seja para essa finalidade que a gente está falando, dessa visão de cultura, né? E também de fiscalização também, né? Então, um dos pontos que eu lembro da gente ter conversado teve rodadas, né, de discussão pública sobre o Plano Nacional de Cultura, uma delas foi feita aqui na cidade de São Paulo, e a gente colocou isso, assim, puxa,
precisava ter um mecanismo de obrigatoriedade, de fiscalização maior de como que esse recurso está chegando, né? Por exemplo, esse caso de São Paulo, porque juridicamente não é errado, né? O que a gente comentou aqui, não é, foi executado, o recurso foi executado. Em tese, né? Isso, mas aí a gente ficou assim, bom, mas o controle social, se não tem o Conselho, né, Municipal de Política Cultural, que aqui não temos, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo ainda não temos. Nem no estado. Isso, no Por estado que também será, né, que ainda não tem? Né? Isso, e daí como que faz se o Ministério da Cultura poderia ser esse braço mais indutor, né, mais corretivo, inclusive, né? Pelo menos para regulamentar se vai ter que ter participação social, porque isso é uma obrigação. Como vai ser essa participação? Ela precisa ser minimamente qualificada e ela precisa ter uma obrigatoriedade de prestação de contas com relação ao que foi definido, Claro. né? Então, assim... E uma certa capacidade de indução da aplicação da política. Isso, porque o que a gente tem, os processos de participação social, não sei se a Bia chegar nesse ponto, são muito... eles acabam sendo pro forma. Eles acabam virando um formulário de Google, né? É só, assim, uma coisa que é para constar, porque você tem a obrigação de fazer algum processo de participação, mas, na verdade, no final das contas, você não tem obrigação de seguir aquilo que você está escutando, né? E só um parênteses, aproveitar o momento anterior que a gente estava falando de como a secretaria muitas vezes vê a gente. Se você for se inscrever hoje nos editais da Secretaria de Estado da Cultura, você não tem como colocar lá que você vive de cultura, sabia? Você só tem as opções de que você faz a cultura voluntariamente. Você tem a opção de dizer que você faz como hobby, que você dedica... Que ela é parte do seu rendimento, mas nunca total. É. Ela é parte do seu ganho mensal. Você vive disso, não tem. Então é uma visão, assim, também muito fechada, né? Só me ocorreu isso, que foi algo que a gente estava falando agora há pouco, né? Muito bem, estamos nos encaminhando para o final. Aqui eu vou já pedir para a gente, nesse último bloco, fazer as considerações finais, né? Que seria sobre também apontando para o futuro, como vocês enxergam, né, o futuro da política cultural no Brasil, o que está em jogo, o que seria interessante, né, se não for sabotado aí, da utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc II, para quem nos ouve, LAB, né, quando fala LAB 1, LAB 2, né, abreviação da Lei Aldir Blanc II, o que seria interessante? Formar rede de territórios culturais, mais conselhos, ter formação permanente, fomento estruturante, sistema vivo de cultura no cotidiano, enfim, qual utopia cada um aqui enxerga que é possível? Vou pedir para começar com o Zé, passando por Ivan e terminar com a Bia. Bom, obrigado, Gunter, obrigado, programa, obrigado, equipe técnica que está aqui nos apoiando, sempre maravilhosos. Assim, uma das minhas obsessões atuais em relação a essa disputa, porque a gente está fazendo uma disputa de narrativa, né? Em última instância, a gente está fazendo uma disputa de narrativa, de se a narrativa vai ser construída a partir de uma cultura hegemônica feita por poucos, ou se ela vai cair para o cotidiano de muitos. Legal. É um pouco essa a disputa que a gente tem feito, né? E a minha obsessão, porque é o que eu falo o tempo todo, diz respeito à valoração dos mecanismos de participação social. Então, que as escutas sejam obrigatórias, elas já são, mas que elas tenham a obrigação de serem transparentes, participativas, com resultados publicados e que estes induzam a aplicação do recurso por parte do poder público. Sejam vinculantes. Né? E vinculantes, exatamente. E nesse contexto, é um pouco a figura disso, porque a gente ainda não tem, dessa figura do Conselho de Cultura, né, de um Conselho Popular de Cultura que pudesse fazer essa discussão e determinar o caminho da política pública. Né, assim, uma das grandes questões que eu sempre levanto nos lugares onde eu falo, nas disputas que eu faço, nas falas que eu falo em câmara e tudo mais, é nesse lugar. Assim, acho que a gente tem que, porque valorizando a participação social é um mecanismo que eu entendo como
trazer a cultura para o cotidiano e poder alcançar esse outro status onde a gente entenda mais amplamente em várias camadas, inclusive dos que não trabalham com isso, mas que entendam que a cultura é parte e é direito do nosso cotidiano. Excelente. Eu acho que eu vou seguir um pouco a trilha que o Zé começou a apontar pra gente aqui, vou desenvolver um pouco, porque eu acho que esse é um caminho, para mim, muito, muito importante. Mas eu vejo da importância também disso vir junto com algum tipo de formação e que talvez seja uma formação que eu acho que talvez não seja nem para vir do Estado para com as pessoas, talvez seja para vir dentro da própria mobilização social, que é de enxergar a política pública para além do meu interesse, né, do edital. Para começar do edital, né, de que a gente possa entender, porque a gente acabou de falar, né, que a política Aldir Blanc, ela pode ser muitas coisas. Então não é problema, por exemplo, você querer fazer um centro cultural. Qual que é a lógica? E aí por isso que eu tô amarrando aqui com o Zé. Que seja uma demanda local, que as pessoas queiram aquilo, e não que o governo queira fazer um centro cultural, né? As pessoas querem que seja um centro cultural. Porque muitas vezes o centro cultural, ele vai servir melhor aos propósitos da política pública do que um edital que vai ser aberto anualmente, que vai acontecer isso, aquilo durante um ano e acabou, né? Um espaço, ele fomenta a cultura tanto quanto ou mais do que um dinheiro que chega ali para um projeto específico no momento do ano, né? Mas isso precisa aí de um entendimento mais amplo de que o financiamento à cultura não é um financiamento para mim. E aí eu acho que entram essas pessoas que o Zé também falou, que são o público, que são as pessoas que vão usufruir cultura, né? Todas essas leis, elas não são para chegar... o fazedor de cultura nessa história, ele é quem recebe, mas ele também é meio, ele não é fim. Exato. Ele é uma parte do fim, mas ele não é o fim total. Porque o fim total é a população, é a comunidade. Então, a gente precisa descentralizar um pouco o olhar e entender isso como algo que não é só para o fazedor de cultura, é para a cidade, é para a comunidade. Então eu acho que tem um pouco de ir um pouco por essa via. E vou aproveitar, agradecer demais o convite, o papo, agradecer a equipe técnica aqui também, que foi super receptiva, e agradecer o papo, que foi maravilhoso. E eu faço coro com a fala dos dois. Também é o meu ponto de vista, né? Compartilho com eles. Penso sempre assim, muita gente que eu conheço, mas muita mesmo, que está em grupo cultural e fala assim, mas eu não vou depender desse recurso, né? Eu já faço meu maracatu, eu já faço capoeira. Não é fácil manter um grupo de capoeira, não é fácil manter um grupo de maracatu, é uma constância, uma persistência, são anos a fio. Eu faço meu grupo de teatro, né? A gente faz uma ocupação cultural independente. A gente tem um espaço lá, acabou de ter, né, no Butantã, a Mostra de Cultura do Butantã, organizada pelo Fórum de Cultura do Butantã, veio um recurso federal pouquinho, mas eu descobri ali, assim, sabe, espaços independentes de cultura que vivem há 20 anos ali, né, no bairro. Então, eu acho que tem uma relação tensa com o Estado, né, das pessoas que já têm esse pertencimento da cultura, e, ao mesmo tempo, existe esse lado assim, mas o dinheiro é público, né, e se a gente não ocupar esse espaço, também esse dinheiro público vai para, né, grandes shows, grandes eventos. Então, eu sinto assim, tô sempre nessa balança, assim, como que faz para unir os pontos, assim, de dizer, não, gente, mas é importante também a gente ter essa participação na decisão do recurso público, na decisão de qual política que é esse município, né, a nossa cidade vai priorizar, e eu acho que esse é um ponto aí que eu acho que o conselho faria bem, mas não só o conselho, né, eu acho que espaços como esse também, por exemplo, para a gente poder difundir mais, né? Divulgar, comunicar. Divulgar, falar que cultura não é só uma visão de cultura, né? E eu quero agradecer demais a oportunidade, de agradecer todo esse espaço assim, que vocês têm. Não conhecia, obrigada pelo convite e estamos aí.
Muito bem. Hoje conversamos sobre a Lei Aldir Blanc II, que prometeu revolucionar a política cultural brasileira. Também conversamos um pouco sobre o que está acontecendo na prática. Nesse episódio tivemos aqui a participação especial do Zé Renato, Bia Rangel, Ivan Montanari, gestores aqui, artistas e produtores culturais que nos inspiram aqui com tanta veemência e tanta sabedoria. A política pública, para nós, só existe quando um povo participa dela. É importante disputar hegemonia com essa turma aí de direita? Pode até ser, mas também é importante criar polos de novas matrizes culturais. E a Lei Aldir Blanc II está num cruzamento decisivo. Se o dinheiro chega, mas não tem informação, talvez não funcione. Se tem informação, mas não tem diálogo, não sei se funciona. Mas se tem diálogo, mas não tem vontade política, também complica. Eu acho que o desafio para nós é fazer o papel virar prática e a prática virar permanência, estruturante e duradoura, como bem aprendi hoje aqui com estes amigos. Então, agradecemos a presença e seguimos juntos. Aproveitem, o próximo episódio vai ser sobre a Flipei. E aí vamos ter os piratas literários com a gente. Muito obrigado.